Paz e graça da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor estejam com todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Eu aqui que vos falo, Alberto Oliveira, estou aqui de volta para falar com os irmãos a respeito de um tema muito importante nas Sagradas Escrituras. Nós vamos falar hoje a respeito do ósculo santo da caridade. Muitas pessoas, né, de diversas denominações, por não aderirem, né, essa prática cristã, né, que foi praticada por Jesus e também pelos apóstolos e também pelos patriarcas da igreja e também do povo de Israel, muitas pessoas dizem que o ósculo santo era apenas um costume cultural, né? E não fazia parte da doutrina apostólica encontrada e registrada nas Sagradas Escrituras. Porém, irmãos, é, a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, ela fala totalmente diferente, né, dessa situação. Por quê? Primeiro no Evangelho, né, de Lucas, né, e olha que eu só vou usar o Novo Testamento aqui, né? Eu não vou usar o Antigo Testamento para que as pessoas não comecem a dizer, mas isso aí era da lei, era do tempo do Antigo Pacto. Então eu vou utilizar o Novo Testamento para dizer que o ósculo santo continua vigente no Novo Testamento, sim, né? Podemos usar, ver o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 45. Jesus Cristo, quando chega na casa de Simão, ele diz claramente: Eu entrei na tua casa e não me deste ósculo, e esta, desde que cheguei, não tem cessado de me beijar os pés. Ou seja, aquela mulher estava dando ósculos nos pés de Jesus como um sinal de adoração ao Senhor, né? Se prostrou aos pés dele e de humilhação, e estava lhe dando ósculo aos pés, uma vez que ela não podia beijar a sua face, por ser uma mulher, e não ficaria bem para os costumes da época. Então, logo, irmãos, o ósculo santo, ele foi não apenas praticado, mas também cobrado. Jesus cobrou de Simão que ele não deu o ósculo em Jesus quando este o recebeu em sua casa. Também, se não bastasse esse versículo, o apóstolo Paulo, que é o imitador de Cristo, porque ele diz isso, né, nas suas epístolas, na primeira epístola aos Coríntios, do capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, Paulo, ele tinha certeza de que imitava a Jesus. Inclusive, ele também escreve aos romanos, né, aos irmãos em Roma, no livro de Romanos, no capítulo 16, no versículo 16, ele diz: Saudai-vos uns aos outros com o santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saudam. Observem que isso não era um costume local. Por quê? Porque Roma não era Israel e nem ficava no Oriente Médio. Roma já ficava na Europa, né? Então, ou seja, já era um costume que não era utilizado de beijar na face pelos romanos, né? Mas mesmo assim, aos irmãos que estão em Roma, o apóstolo Paulo, ele fala claramente dizendo para que eles se saudassem uns aos outros com o ósculo santo e dizendo que as igrejas de Cristo vos saudavam, ou seja, dando a entender que eram as igrejas que eram do Senhor Jesus, as igrejas de Deus, né? As igrejas somos nós, que saudavam-se dessa maneira, né? Que saudavam-se dessa forma, né? Se não bastasse apenas o apóstolo Paulo recomendar isso para a comunidade cristã dos romanos, o apóstolo Paulo também continuou recomendando o ósculo santo para as outras comunidades cristãs de outras localidades. Em outros vídeos nós vamos estar tratando mais desse assunto.
Deus abençoe e um forte abraço e um ósculo santo da caridade no coração de cada um. Deus abençoe.